Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base, primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 16, diz assim: E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha com a tua graça, edificando a tua igreja. Amém. Amém, irmãos? Amém. Veja, hoje nós vamos acabar a história do bondoso rei Asa. E o que acontece? Hoje nós vamos ter algumas informações interessantes. Quando eu vejo a história dele completa, o que me chama a atenção é o seguinte: no final da sua vida, ele cometeu alguns erros. E esses erros tiveram consequência. O que acontece? O que eu aprendo com a vida do rei Asa? Por melhor que eu vou na vida cristã, a vigilância é sempre bem-vinda. Porque se eu não vigiar, se eu não andar na dependência do Senhor, fatalmente eu vou errar. E quando eu errar, o prejuízo vai vir. Não foi algo tão grande que ele cometeu como os outros reis, mas foi uma mancha. Ele poderia ter tido uma vida impecável, uma trajetória impecável, melhor até do que Davi e Salomão. Entendeu? Mas infelizmente ele não vigiou e teve alguns probleminhas. E aí, o livro dos Reis nos fala uma coisa interessante, uma informação que parece conflitante. Fala que Baasa e Asa tiveram guerra todo o tempo. Só que um pouco antes nós vimos que a maioria do reinado de Baasa foi em paz. Aliás, a maioria do reinado de Asa foi em paz. Aí você fala, mas como que houve essa guerra entre o rei de Israel, Baasa, e Asa, rei de Judá, já que a Bíblia fala que ele teve paz em volta? Aí eu quero mostrar isso para vocês, é uma informação interessante, versículo 17, vai explicar. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair, nem entrar, a ter com Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro, que ficaram nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja acordo entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel, e feriu a Ijon, e a Dan, e a Abel-Bet-Maaca, e a toda Quinerete, com toda a terra de Naphtali. Até aqui. Olha que interessante, qual foi o tipo de guerra? Baasa não chega a invadir Judá. Baasa pega a cidade de Ramá, que era uma cidade próxima à divisa. Essa cidade pertencia ao reino do norte. Ele edifica Ramá e ele fecha a fronteira. Lembra que as pessoas elas tinham que sair do reino do norte para adorar em Jerusalém. O que Baasa faz? Proíbe essa adoração. Baasa fecha a estrada. Dessa maneira, ele também fecha o comércio. Porque havia uma estrada que ligava o norte da África à Ásia. E essa estrada atravessava pelo meio de Israel. Então o que acontece? Não foi uma guerra direta, uma guerra de invasão. Mas Baasa se tornou hostil ao rei Asa e proibiu todo mundo de adorar. Nas aplicações nós vamos ver melhor isso. Veja, sempre o diabo
e os seus servos vão trabalhar para que não haja adoração a Deus. Não importa de que maneira que isso aconteça, o diabo quer tudo, menos que você adore a Deus. Tanto é que você vê a dificuldade que muitas vezes você tem para frequentar um culto. Tanto é que você vê a dificuldade que você tem para orar. A dificuldade que você tem para jejuar. A dificuldade que você tem para ler a Bíblia. Lógico, existe a natureza carnal humana, existe. Mas nós percebemos em várias fases da nossa vida uma resistência espiritual trabalhando para que eu não adore a Deus. E isso é uma guerra espiritual pessoal de cada crente. Nós vamos explanar isso melhor nas aplicações do texto. O que Asa faz mais? Quando Asa foi ameaçado, ele buscou a Deus. E teve uma vitória monstruosa contra os etíopes. Aqui ele vai buscar o rei da Síria, o reino mais ao norte. Judá estava ao sul, Israel logo a norte e a Síria. O líder da Síria tinha como título Ben-Hadad. Nós vamos ver a partir daqui vários Ben-Hadad. É como se fosse um título, como se fosse presidente, como se fosse primeiro-ministro. Mas o que Asa faz? Asa pega uma grande quantidade de riqueza e ele leva como imposto a Ben-Hadad, comprando Ben-Hadad. O que Ben-Hadad faz? Começa a atacar o reino de Israel, que é sua fronteira. Dessa maneira, o reino de Israel tem que tirar suas forças do sul do país, da cidade de Ramá, e tem que vir para o norte para defender o país. A estratégia deu certo? Deu, mas ela teve algumas consequências. Vamos ver a narrativa. Versículo 21. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá, de todos sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. E com elas edificou o rei Asa a Gebá de Benjamim e a Mispá. Quanto ao mais de todos os atos de Asa e de todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos seus pés. E Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar. O que acontece aqui? Para se defender, Baasa tem que se retirar de Ramá, que tinha sido muito edificada. E aí Asa mais uma vez mostra sua inteligência. Ele reúne todo o povo e vai buscar todo o material que tinha em Ramá. Tira todas as pedras, toda a madeira de lei e traz para as duas cidades fronteiriças, que é Mispá e Gebá de Benjamim. E edifica duas fortalezas. Olha que interessante, nós vamos ver a narrativa de Crônicas. Não foi 100% certo Asa pedir ajuda de Ben-Hadad, rei da Síria. Nós vamos ver isso na narrativa de Crônicas. Mas mesmo ele não ter agido 100% certo, a estratégia deu certo. Não só isso, ele mostrou sua inteligência indo pegar tudo aquilo que tinha de bom. Imagina, você está numa situação de combate e o inimigo deixa tudo que tem de bom disponível, basta você ir lá e pegar. E olha que interessante, ele ainda utilizou na edificação das suas cidades. E aí nos livros dos reis a Bíblia fala o seguinte, que na sua velhice Asa adoeceu dos pés. Aí ele vem a morrer, é enterrado com seus pais, e Jeosafá, seu filho, morre, assume, após a morte de Asa. E aí o livro de Reis dá uma informação, os demais atos de Asa
não estão no livro das crônicas do rei de Israel? Aí eu posso responder, sim, estão. E olha que interessante, vamos abrir 2 Crônicas 16. Alguém pediu entrada, Ari? Pode aceitar. 2 Crônicas 16. Nós vamos ver algumas coisas parecidas, mas esse capítulo é muito importante. Versículo 1 diz assim: No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. Olha que interessante. Aqui está a data exata da guerra. Lembra que eu falei na última palavra que Baasa ia guerrear entre o ano 36 e o ano 41 do seu governo? Ia guerrear contra Asa, foi o período da guerra. Isso aqui mostra que as narrativas não se misturam, cada coisa está no seu lugar. Mas eu preciso dos 2 livros para entender. A narrativa fica mais completa nas crônicas. Entendeu? Então eu percebo que nos últimos anos de Asa é que o rei de Israel, Baasa, veio para cima, para fechar com a cidade de Ramá. E a narrativa vai continuar, versículo 2, nós já vimos esse texto. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai e teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães de seus exércitos contra a cidade de Israel. E eles feriram a Ijon, a Dan, a Abel-Maim, e a todas as cidades armazéns de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar Ramá, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá, e levaram as pedras de Ramá, e a sua madeira, com que Baasa edificara, e com elas edificou a Gebá e a Mispá. Até aqui. Veja, aparentemente é a mesma narrativa, mas aqui tem mais uma informação importante. Parte das cidades que o rei da Síria atacou eram cidades armazém. O que são cidades armazém? Eram cidades estratégicas, onde era guardado todo o alimento do povo. Quer dizer, a guerra que o rei da Síria fez não somente trouxe uma derrota militar, ela trouxe dificuldades diretas para o povo. Porque se as cidades armazéns foram tomadas, para onde foi o alimento? Para a Síria. E o que sobrou de comida para Israel? O que não estava nas cidades armazéns. Não fica difícil avaliar aqui que a guerra trouxe fome. Que a derrota que Deus trouxe para Israel prejudicou duramente o povo. E aí o curioso, que às vezes a gente não para pensar, embora o favor do Senhor estivesse com Judá, Israel é povo de Deus. As tribos do norte são descendência de Abraão. As tribos do norte conquistaram a Terra Santa nos dias de Josué. As tribos do norte tiveram debaixo do governo de Deus nos dias do profeta Samuel. Davi e Salomão foram reis sobre as tribos do norte. Porém, as tribos do norte entraram em idolatria, a tribo do norte, que estavam no norte. Quando entrou em idolatria, parte do povo fugiu para Judá, onde tinha verdadeira adoração. Quem ficou experimentou a consequência da desobediência.
O que o escritor de Crônicas está querendo mostrar? Ó, tá vendo? Israel desobedeceu a aliança. E teve a consequência. Vocês que estão aí no exílio desobedeceram a aliança. E esse exílio é por causa dessa desobediência. Se vocês clamarem a mim, se arrependerem, eu sou um Deus bondoso que vou tirar vocês daí. A ideia do escritor é sempre mostrar o contraste entre obedecer e desobedecer. Essa é a ideia do escritor, tanto de Reis como de Crônicas. O de Crônicas vai exagerar um pouquinho na questão dos elogios ao Reino do Sul. Porque o escritor de Crônicas não fala do Reino do Norte. Porque quando Crônicas foi escrito, o Reino do Norte já tinha sido riscado do mapa. Já tinha sido conquistado pela Síria, espalhado pelo mundo, deixou de existir. Por isso que Crônicas só fala do reino de Judá, que era o reino do sul. E olha que interessante, mesmo Asa não agindo bem, a estratégia de contratar Ben-Hadad funcionou. Aí você vai virar para mim e falar, pastor, tudo bem, mas até agora eu não vi uma linha dizendo que Asa não agiu bem contratando Ben-Hadad. A Bíblia até agora não falou nada. Isso é uma verdade até agora, porque o texto vai continuar. Versículo 7, olha que interessante. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, a Asa de Judá, e disse-lhe, porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Até aqui. Olha que interessante. Deus levanta o vidente e ele vem diante de Asa. E ele relembra Asa, ele fala, quando os etíopes vieram com mais de 1 milhão de homens, e aí ele coloca os líbios, que é um outro país do norte da África. Essa informação nós só temos aqui. Quer dizer, um conjunto de nações do norte da África poderoso, bem maior do que Asa, só que Asa clama a Deus. E vence a guerra. E volta com um grande despojo. Olha a diferença, aqui Asa não busca Deus. Vence a guerra, mas custou caro. Tudo aquilo que ele ganhou, que tinha, tudo não digo, mas boa parte do que tinha no seu estoque financeiro, que ele tinha ganhado uma parte daquilo na guerra contra os etíopes, ele teve que pegar aquele dinheiro e contratar o exército do rei da Síria. Por quê? Porque não buscou a Deus. Olha a diferença que o escritor está querendo mostrar. A junção dos dois textos mostra. Buscou a Deus, venceu a guerra de maneira miraculosa e voltou cheio de dinheiro e mantimento. Não buscou a Deus, ele também venceu a guerra. Por quê? Porque era propósito de Deus manter Judá de pé. Porque Deus é fiel à sua aliança com Davi. Não porque Judá merecesse. Só que olha que interessante, venceu a guerra, mas perdeu dinheiro. E o que mais? Fortaleceu o exército de um rei, que a partir dali ia ser uma pedra no sapato de Israel.
Ele não só perdeu dinheiro, como ele fortaleceu um inimigo futuro. Tudo por quê? Porque não buscou a Deus. Ele teve um alívio momentâneo. Ele eliminou um inimigo próximo que não tinha entrado no seu reino. O rei de Israel ficou na fronteira, na cidade de Ramá. Se ele clamasse a Deus, Deus ia fazer alguma coisa. Mas ele foi através de uma estratégia humana. E nessa estratégia humana, feche a porta ali para mim, Júlio, por favor. E nessa estratégia humana, ele gastou muito dinheiro, fortaleceu o inimigo, e num dia teve um profeta diante dele, falando que ele agiu loucamente. E aí veio uma outra consequência que nós já vimos nas histórias dos reis de Judá. O profeta fala o seguinte: a espada não se apartará mais da tua casa. Com quem aconteceu a mesma coisa? Com o rei Davi. Porque Davi matou Urias, a espada não se apartou mais da casa dele. A mesma coisa aconteceu com Salomão. Quando Salomão se desvia para a idolatria, ele foi envolvido em muitos conflitos. Novamente, a Bíblia está querendo nos mostrar: obedeceu, bênção; desobedeceu, prejuízo. Isso se arrasta até hoje. Você não é salvo por obedecer, por desobedecer. Você é salvo pela obra da cruz do Calvário, pela fé em Cristo Jesus e pela bondade de Deus. Ponto. Não, vírgula. A partir dali, a qualidade da sua vida cristã está diretamente ligada à sua obediência. Você não vai ser mais salvo ou menos salvo. Deus não vai te amar mais ou te amar menos. Porque o amor dele ele provou quando escreveu o seu nome no livro da vida, quando você sequer existia. Ele foi buscar você quando você sequer pensava em Deus. A sua condição era de alguém que era inimigo de Deus. Então salvação é graça, não há nada que o homem possa fazer para conquistar a sua salvação. Seria uma obra. E a Bíblia fala que a salvação não é por obras, é mediante a fé em Cristo Jesus. A mesma Bíblia fala que essa fé, quem deu foi Deus. Quem te convenceu do pecado, da justiça e do juízo foi o Espírito Santo. E você creu. Só que isso é o começo. A partir dali, esse princípio do Antigo Testamento de obedeceu é abençoado e desobedeceu tem prejuízo, ele se aplica em maior ou menor grau. Veja, Asa recebeu a visita de um profeta para ser avisado do seu erro. O que ele tinha que fazer? Um outro rei que recebeu a visita do profeta foi o rei Davi. E o rei Davi olhou e falou: eu pequei e transgredi contra o Senhor. Deus perdoou Davi? Perdoou, mas a criança morreu. Entendeu? Mas aquela criança está no céu. Nós vamos encontrar com ela, vamos saber, ó, foi o filho do Davi. Ó, esse aqui é o bebê que viveu uma semana. Provavelmente vai ser um homão, assim, numa idade jovem. Você vai olhar, entendeu? Nós vamos saber. Mas eu estou querendo mostrar para você a questão que Davi, quando o profeta visitou, ele reconheceu o seu erro. Olha o que Asa vai fazer. Versículo 10. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou-o à casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele. Por causa disso, também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis
que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro, que tinha cavado para si, na cidade de Davi, havendo deitado na cama, que se enchera de perfumes e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas. E dessas coisas fizeram-lhe uma grande queima. Até aqui, veja que interessante. Muita gente fala, Senhor, me usa, eu quero ser profeta de Deus. Lógico, a gente sabe que hoje em dia não existem profetas. Hoje em dia existe o dom de profecia, é diferente. Entendeu? Mas na gíria de crente, o pessoal fala, Senhor, eu quero ser profeta. Já pensou se Deus responde? Ah, ok, vou te mandar para a liderança do Comando Vermelho para você pregar lá para eles. Não, Senhor, veja bem, eu quero ser profeta na igreja. Só. Entendeu? Veja, Anani foi usado por Deus para confrontar Asa. O profeta Anani obedeceu? Obedeceu, mas foi preso no tronco. Não sabemos por quanto tempo, a Bíblia não dá informação, porque o foco da história aqui é Asa. Mas o profeta correu risco de vida, podia ser passado a fio de espada. A tradição judaica, não a Bíblia, é livro de história judaica, não é um livro canônico. Nos mostra que o profeta Isaías foi cerrado ao meio pelo rei Manassés. Entendeu? Vida de profeta não é fácil. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha. Daniel foi lançado na cova dos leões. A obediência a Deus muitas vezes tem um preço. E pagar o preço não é fácil. Porém, o galardão que você vai ter na eternidade é muito maior do que você pode imaginar. Lembra, salvação é graça, não é por obras. Agora, eu entrei na carreira da vida cristã, eu fui matriculado na escola. E se eu passo com nota 10 em tudo, eu tenho um prêmio. Entendeu? Esse é o galardão. É um incentivo para que nós possamos buscar uma vida cristã intensa, buscar obediência a Deus, buscar outras coisas. Porque Deus sabe das nossas lutas, Deus sabe das nossas dificuldades, Deus sabe que quando a minha fé é confrontada, muitas vezes eu fico abatido. Quando eu sofro injustiças, eu fico abatido. O que Deus está fazendo? Além dele nos fortalecer espiritualmente, ele também tem um incentivo. Não bastasse aqui, Asa não apenas prendeu Anani. Nessa época, Asa oprimiu alguns do povo. Na verdade, Asa ficou fora de si. O que me parece aqui? Isso é uma opinião pessoal minha, não está na Bíblia. Para mim, Asa foi entregue ao seu próprio desejo. Deus tirou a mão. Os irmãos concordam que quem mantém a gente no caminho é a graça de Deus? Pelo menos na Bíblia que eu leio, está escrito o seguinte, que Deus opera em nós o querer e o efetuar. É o que está escrito na minha Bíblia. Se Deus não operar isso, eu vou querer. Eu vou efetuar. Entendeu? Porque não só a salvação é pela graça, a vida cristã é pela graça. Entendeu? Então
parece que Asa foi entregue. Agora, olha que interessante. No ano 39 do seu governo, ele passou a ter uma doença seríssima. Só que, mais uma vez, ele não buscou a Deus. A Bíblia fala que ele buscou aos médicos. E aí ele veio a morrer 2 anos depois, teve um funeral lindo, um funeral honroso, um funeral a nível de rei Davi. É um rei lembrado até hoje, é um rei admirado, é um herói da fé. Mas que infelizmente não terminou tão bem quanto começou. Teve essa mancha. O que Deus quer nos ensinar através da vida de Asa? Gente, cuidado, comece bem. Veja, na Bíblia tem muita gente que começou mal e terminou bem. Para mim, o principal deles, apóstolo Paulo. Moisés, quando foi começar, matou um egípcio. Depois que matou o egípcio, Moisés resolveu enterrar seu ministério, fugiu. Foi viver na casa de Jetro, 40 anos. Até que Deus vai buscar. Entendeu? Mas terminaram bem. Agora, no final da sua vida, Moisés cometeu um erro. Aquele erro custou ele não entrar na terra prometida. Gente, Moisés é o maior legislador do Antigo Testamento. Moisés provavelmente é a maior mente, tem Salomão com a sabedoria. Mas Moisés provavelmente é a maior mente do Antigo Testamento. E ele cometeu um erro, se eu não me engano, nas águas de Meribá. E ele não entrou na terra prometida. Veio a consequência? Veio. Para vocês terem uma ideia da importância de Moisés, a Bíblia nos ensina, na epístola de Judas, irmão de Jesus, a Bíblia nos ensina o seguinte, que o diabo pelejou com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés, alegando que Moisés era assassino. E aí o arcanjo Miguel, de uma maneira assim, falou, o Senhor te repreenda. E o corpo de Moisés não se sabe onde foi enterrado até hoje. Mas você vê, só pela importância dele você vê a luta que houve. Mas ele não entrou na terra prometida. Os irmãos concordam que o rei Asa aqui, Moisés, nós temos que parar e pensar como a gente vive a vida como um todo. Às vezes, por exemplo, como eu, que estou há tantos anos no Evangelho, um erro meu pode comprometer os próximos anos da vida. Amém? Então, cuidado. Essas questões são muito delicadas. Você não pode andar com medo. Mas você tem que aprender a buscar Deus. E aqui entra uma curiosidade, veja. Muitos entendem isso aqui errado. Pastor, então eu não devo buscar médicos? Tem gente que defende a seguinte tese, que o crente quando busca médico, ele está duvidando do poder de Deus. Isso é um absurdo. Não é isso que o texto está falando. Acertou? Uhum. Joia. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando o seguinte, Asa devia primeiro, tanto no caso da guerra, quanto no caso da sua doença, ter buscado a face do Senhor como Davi. O que Davi fez? Quando recebeu a visita do profeta, o profeta falou que a criança ia morrer, Davi entrou em jejum, se prostrou com o rosto em terra, e por 1 semana jejuou e buscou a face de Deus pela cura da criança. Não é errado buscar médicos.
O errado é você confiar apenas nos médicos. Como que eu faço no caso de uma enfermidade? Como que eu busco a Deus? Vou falar para vocês um dos modelos que tem, que eu acho correto. Fiquei doente. Qual a primeira coisa que eu faço? Vou para o médico. Pronto, mais um rei asa. Só que quando eu vou para o médico, eu já vou orando. Senhor, dá discernimento para o médico, dá sabedoria. Que o médico possa fazer um diagnóstico correto. Que ele possa dar uma medicação correta. Senhor, eu confio em Ti. Estou orando. Buscando a Deus. Porém, a gente sabe que Deus abençoou a humanidade através da medicina. Mas a minha confiança não está apenas na medicina, a minha confiança está no Deus que inventou a medicina. Entende? Tem gente que sequer ora. Vai tomar um remédio, Senhor, que esse remédio faça efeito. Por quê? Eu sempre gosto desse exemplo. Duas pessoas doentes da mesma enfermidade são tratadas pelo mesmo médico, o mesmo hospital, o mesmo tratamento. Um morre e o outro é curado. Quem curou? Deus. E isso acontece mais do que você pensa. Por quê? Porque a medicina é repetitiva. O mesmo médico vai dar o mesmo tratamento para a mesma enfermidade. Um morre e o outro vive. Entendeu? E é interessante, a prova disso é que o próprio Deus usa tratamentos. Quer ver que legal? Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 20. Você vai voltar, vai passar por 1 Crônicas, vai chegar em 2 Reis, capítulo 20. Versículo 5, aqui é a história do rei Ezequias, nós vamos estudar, tá? Diz assim, aqui é palavras do Senhor para o profeta, tá? O profeta Isaías recebeu essa palavra do Senhor. Versículo 5 do capítulo 20 de 2 Reis. Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim, por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Até aqui. Gente, pasta de figo naquela época era o quê? Remédio. Mas espera aí, Deus está falando com Isaías. Não podia Isaías falar, está curado agora? Mas olha o que Deus está nos ensinando. Ezequias buscou a face de Deus. Quando o profeta que veio dar a mensagem que ele ia morrer estava saindo do palácio, Deus falou com o profeta, ó, volta lá e fala para ele. Aí o profeta falou assim, não vai morrer, daqui a 3 dias vai subir na casa do Senhor. E aí vem a grande prova que Deus usa remédios. Ele fala, agora pega uma pasta de figo e põe na ferida que ela vai sarar. A mesma ferida que ia matar a pessoa. Entendeu? É algo assim muito interessante. Que texto mais eu vejo? Vamos um pouco à frente na Bíblia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 46. Se o Moisés puder trancar o portão lá, eu agradeço, Moisés. Pode trancar. Jeremias 46. Olha que interessante. Jeremias 46, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor.
sobe a Gileade e toma bálsamo, ó Virgem filha do Egito. Em vão multiplicas remédios, pois já não há cura para ti. Olha que interessante essa passagem. O bálsamo era um remédio usado, em geral, pelo povo. O povo aqui está debaixo de juízo de Deus. O que Deus fala? Olha, vocês vão a Gileade e buscam bálsamo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, isso aí é em vão, porque não tem cura para vocês. Sabe o que Deus está falando? Você pode buscar o remédio, mas se eu não der a cura, já era. Se eu disser que não vai curar, não vai curar. Certa vez eu ouvi uma irmã falando, ela falou assim, para mim Deus sempre quer curar. Eu não sei em que Bíblia que está isso. Na minha eu nunca vi. Na verdade eu vejo um Deus que cura e também vejo um Deus que mata. Essa é a realidade bíblica. Entendeu? Inclusive no Novo Testamento. Quem viu a tirinha que eu mandei do Ação dos Anjos no livro de Atos essa semana? Alguém viu? Não, né? Perderam. Entende? Mas lá tinha, no livro de Atos, o anjo agindo 2 vezes. Numa ele libertou Pedro. Foi um ato bom? Foi um ato bom. Na outra, o anjo é enviado e mata Herodes. Foi um ato ruim? Foi um ato ruim. Quem manda os anjos? Quem é que dá ordem para os anjos? Deus. Então ele mandou o anjo para abençoar e mandou o anjo para matar. Essa é a natureza do nosso Deus. Entendeu? E os irmãos continuam não vendo as tirinhas, estão perdendo a oportunidade de crescer na fé. Aí a hora que o dia mau chegar, você não vai saber como agir. Não sabendo como agir, vai bater o desespero. Batendo o desespero vai fazer biquinho para Deus. Entendeu? Mas cada um é sabedor de onde quer chegar. Às vezes é muito difícil gastar 4 minutos do dia para ouvir o ensinamento. 4 minutos é muito dia, né? Veja, a hora tem 60 minutos, vezes 24, dá 1.200 minutos, com mais 120, 1.320 minutos num dia. E eu não posso gastar 4 para ser edificado. Precisa parar e pensar, né, gente? Lembra que eu sou o pastor de vocês, vocês entregaram a responsabilidade da vida espiritual na minha mão? Estou trabalhando para isso. A minha parte estou fazendo. Entendeu? Cuidado, gente, não custa nada. Você perder 4 minutinhos e ver um videozinho. Quando eu mando é porque aquilo vai edificar a sua vida. Às vezes você está com um tremendo problema da vida e justamente Deus vai me guiar de eu mandar uma tirinha e aquela tirinha é exatamente o que você está precisando ouvir. 4 minutos. Amém? Mas vamos a mais um texto de Jeremias. Jeremias 51. Versículo 8. Olha que interessante. Num momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor. Porventura sarará? Entendeu? O que Deus está falando aqui? Olha, Babilônia se arrebentou. Mas leva o remédio para ela que ela vai sarar. O mesmo bálsamo. Num texto, Deus está falando, olha, não adianta pegar o remédio se eu não trouxer cura. No outro texto, Deus fala, pega o remédio que eu vou curar. Entendeu? Então o que eu estou te mostrando? O seu papel quando você fica doente é ir para o médico. Mas a confiança da cura está em Deus. Como você busca Deus? Orando, jejuando, vindo para o culto. Senhor, olha, eu sei que é uma responsabilidade minha congregar. Mas essa noite eu estou indo para a igreja de uma maneira especial.
Eu estou indo com expectativa no teu poder para me dar a cura. Isso é buscar Deus. Senhor, olha, hoje eu não vou jantar. Eu vou fazer um jejum. Porque eu tenho expectativa e estou me humilhando diante do Senhor. Confiando que o Senhor pode me curar. Isso é buscar Deus. E aí quando dá o horário do remédio, você toma. Porque Deus pode muito bem usar o remédio para te curar. A Bíblia mostra isso. Ou você vai tomar um caminhão fechado de remédio e vai morrer. Porque se Deus resolver não curar, Ele não vai curar. Amém? Eu separei mais alguns textos interessantes no Novo Testamento. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 9. Vamos ver um pouquinho Jesus. João 9. João 9, versículo 5, diz assim: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Até aqui. Olha que interessante, o cego buscou Jesus. Por quê? Porque ele queria a cura da sua cegueira. Aí eu pergunto, Jesus Cristo, Criador do Universo, tinha poder para falar, está curado agora? Ele tinha poder para fazer isso? Veja que interessante, ele deu uma cuspida no chão, sabe cuspe, bem nojento? Fez barro e esfregou na fuça do cego. Já pensou que legal se fizesse isso hoje? Existem muitas hipóteses do que Jesus está fazendo aqui. Entendeu? Muitas. Os teólogos dividem, porque quando você lê esse texto, você pergunta, Jesus, não entendi nada. Porque veja, quando o cego vem gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não é? Matando todo mundo de surdez. Jesus tira uma com o cara e fala, o que quer que eu faço? O cara é cego. Entendeu? Aí o cara fala, eu quero que enxergar. Aí o que Jesus está mostrando? Que ele era o Messias. Por quê? Porque o texto messiânico do Antigo Testamento falava o seguinte, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Esse texto prova que Jesus era o Cristo. Já expliquei para os irmãos, hoje em dia eles querem pegar. Bem que Jesus podia fazer um lodo e tirar o barulho das motos. Veja, hoje em dia eles querem pegar esse texto. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e jogar todas as enfermidades em cima desse texto. Isso é errado. O texto é claro para provar o que disse o profeta. O Cristo ia curar muitas pessoas. Jesus continua curando hoje? Sim. Mas hoje a coisa funciona de uma maneira diferente. Senão a gente já está com o irmão Martinho Lutero ali. Quantos anos tem o irmão Martinho Lutero? Ah, está novinho, 523 anos. E aqui, esse aqui é o irmão Calvino, quanto tem? 427. Ah, esse aqui não, esse aqui é o irmão Wesley, está com 278, fez semana passada. Ninguém ia morrer. Se Jesus levou sobre de toda enfermidade, ninguém morria. Ah, esse aqui está chegando igual Matusalém. Esse aqui foi lá da Idade Média. Vai fazer 965 semana que vem. Percebe? Eu tenho que ter expectativa de cura em Cristo. E esse cego aqui tinha. Mas Jesus faz ali um tipo de um remédio. Essa é uma das teorias.
Mas o que o texto está querendo mostrar é o seguinte, que o enviado era Jesus, que ele manda no poço de Siloé. Jesus estava querendo mostrar naquela atitude que ele era o Messias, o enviado de Deus. Entendeu? E ao realizar aquela cura, isso aqui fica registrado. Mas teve outras que Jesus fez. Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vamos voltar um pouco, 2 livros. Marcos 8. Versículo 22. Diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe o cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se havia alguma coisa, se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, mas vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. Novamente, Jesus aqui realizou uma cura, mas olha que interessante. Cuspiu no olho do cego. Entre outras coisas, o que Jesus está nos mostrando? Alguns teólogos defendem que pode ser que o cego tinha expectativa de que algum remédio iria curar, alguma coisa passada no olho ia curar. Entendeu? Eu sou da linha seguinte, Jesus está querendo mostrar aqui o seguinte, não tem fórmula. Que quando você vê todas as curas de Jesus, ele curou cada um de um jeito. A expectativa que você tem que ter da cura não é a que você tem. É a que Deus vai fazer. Por exemplo, eu tinha um tipo de um cisto aqui na igreja. E os irmãos sabem como é que eu sou no louvor, né? Aí isso logo no meu primeiro ano de convertido. Daí estou no louvor da igreja, tal, levantando a mão. Isso é uma experiência minha. Não tente reproduzir para você. E esse é o erro da igreja hoje. De repente meu quisto aqui começou a dar choque e pegou fogo. A dor sumiu, nunca mais voltou. Nem pedi para curar. Sequer orei pedindo. E Deus veio e curou. Como? Levantando a mão. Deus curou. Quer ver como não tem forma? Vamos lá. Marcos capítulo 10. Não, capítulo 8 de volta. Não, perdão, errei o texto. Mateus capítulo 8. Volta mais um evangelho. Me desculpe, irmãos. Fiquei empolgado quando lembrei dessa cura. Mateus 8, versículo 2. Diz assim: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-lhe limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. O que Jesus faz aqui? Entenda. Se eu tocasse num leproso, eu me tornava ritualmente impuro. O que Jesus está mostrando aqui? Eu estou acima de tudo isso, eu retiro toda impureza. O leproso pediu cura, ele tocou no leproso e o leproso foi curado. Simples assim, ó. No primeiro ele fez barro, no outro ele cuspiu no olho, nesse aqui ele só tocou. Em Mateus eu separei mais um texto do capítulo 8, Mateus 8, 13. Diz assim: Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E na mesma hora, naquela mesma hora, o seu criado sarou. Aqui tem um outro tipo de cura. Jesus nem estava lá. Ele só falou: vai que está curado. Isso é o que acontece hoje.
Entendeu? Então não tem fórmula. Vou dar para vocês um leve testemunho que aconteceu comigo. Eu tinha uns 3, 4 meses convertido, morava lá em São Paulo ainda. Aí uma pessoa convidou para ir a uma igreja pentecostal pequenininha, do tamanho desse salão. Aí eu cheguei naquela igreja, entrei na igreja, o porteiro chegou para mim e falou: o irmão é pastor? Eu falei: não, não sou pastor, eu só faço curso bíblico lá na igreja. Eu tinha 4 meses convertido. O que os irmãos fizeram? Ó, vai lá na frente. Me sentaram lá na frente. Aí tal, fiquei lá, de repente o pastor falou: não, que o irmão Maurício vai abrir o culto aqui. Aí eu lembro que eu mandei abrir Evangelho de João e dei nos dedos já, para variar, dei nos dedos. Aí abriu o culto, aí passou aquele culto, tal, não sei o quê. No final do culto, o pastor me procurou. E aí ele chegou e falou: irmão, dá uma licencinha. Eu falei: sim, irmão, pois não. Ele falou: eu preciso falar uma coisa pro irmão que aconteceu. Eu falei: o quê? Ele falou: olha, eu tive uma visão essa noite em relação ao irmão. Eu vi o irmão deitado numa maca de hospital. Aí eu vi Jesus Cristo operando o estômago do irmão. De uma enfermidade muito séria. E tinha 2 anjos do lado. E aí eu vim aqui dizer para vocês que hoje você recebeu uma bênção de Deus. Você foi curado. Aí ele virou para mim e falou: o irmão não é batizado, né? Eu falei: não, a igreja nossa está mudando de prédio, eu não pude ser batizado ainda, não sou. Ele falou: então se batize nas águas. Como é que ele sabia daquilo? Aí veja que interessante, o testemunho não fica aí. Fui para casa e comecei a dormir assim como se tivesse anestesiado. No meio da noite eu fui acordar para ir no banheiro. Quando eu tentei levantar, não consegui. Porque eu senti uma dor como se tivesse sido operado aqui. Aí levantei com cuidado, fui no banheiro, voltei. Aí um pouco mais à frente acordei à noite, fui virar, não consegui. Literalmente eu tinha a impressão que eu tinha sido operado. Entendeu? E no dia seguinte eu acordei sem sentir nada. E qualquer sintoma que eu tinha no estômago tinha sumido. E eu creio que aquilo foi um milagre que Deus operou e usou a vida daquele irmão piedoso. Entendeu? E Deus fez um milagre de cura na minha vida. Entendeu? Esse é o mesmo Deus que opera na vida de cada um. Só que ele opera quando quer e a hora que quer. O que nós entendemos? Deus pode curar hoje? Sim. Ele vai curar sempre? Não. Mas como, irmão? A Bíblia ensina isso. A Bíblia mostra no livro de Atos Deus curando todo mundo. Mas a Bíblia mostra Paulo doente. A Bíblia mostra no livro de Atos Paulo sendo usado para curar. E a Bíblia mostra o próprio Paulo orando fervorosamente a Deus com medo que Epáfras ia morrer. A própria Bíblia mostra que Deus não cura sempre. Mas isso não muda o fato que o mesmo Jesus opera hoje e faz milagres. Entendeu? Então, se você ouvir uma pessoa falar: olha, eu tenho dom de curar, não acredite. Agora, se você ouvir uma pessoa e falar: nossa, eu acredito que Deus cure, pode usar a oração do justo para curar, acredite com toda a sua força. Essa é uma oração bíblica. Entendeu? Essa é uma expectativa que nós temos que ter. O que eu estou querendo te ensinar, esse resumo todo? Sempre, qualquer problema que você tiver, começa com oração. Começa com você abrindo o coração para Deus. E agindo.
Nós temos uma bênção enorme que é chamada medicina. Mas essa medicina só vai funcionar se Deus avalizar. Se Deus te abençoar, por exemplo, se não fosse a medicina, do ponto de vista natural, eu estaria cego hoje. Por 3 vezes, porque eu tenho catarata em cada vista e tive um descolamento de retina em 2021. Se não fosse a medicina, eu estaria literalmente cego. Deus tem poder de curar catarata e retina? Sim, Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, como quer, da hora que quer. Mas a minha confiança em tudo era que Deus curasse. Em todas as minhas cirurgias, eu parei a sala de cirurgia e falei, irmãos, o médico, falei, posso fazer uma oração? E orei. E para o médico testemunhava de Deus. E na minha última cirurgia de descolamento de retina, o médico virou e falou, olha, a condição do seu olho foi espetacular. Há muito tempo eu não via um resultado de cirurgia igual ao seu. Eu falei, posso explicar para o doutor por que aconteceu? Aí o doutor falou, pode. Eu falei, é o seguinte, doutor, foi Deus que me curou. Aí o doutor deu risada, falou, é verdade. Eu falei, não, mas não é só isso, doutor. Deus usou a sua vida, porque você foi um camarada que estudou, você vem de família rica, você vem de família de médicos, você teve a oportunidade de estudar, você deu o seu melhor, e Deus que guiou sua mão para que corresse tudo bem. Então, falar uma coisa para o doutor. Doutor, busca Deus, porque o senhor é um privilegiado. E Deus usa a sua vida para abençoar a minha vida e de todo mundo. Nunca se esqueça de Jesus. Entendeu? Eu não podia deixar passar batido, os irmãos me conhecem. Pô. Entendeu? Então, assim, teve problema? Busca Deus. Sentiu que está balançando? Busca dobrado. Porque é na crise que eu estou mais frágil. E tomar cuidado para não fazer o que o Reasa fez, que começou muito bem e infelizmente não terminou tão bem. Teve uma mancha. Reasa foi salvo? Sim. Mas ficou uma mancha. Poderia não estar escrito isso na Bíblia. Poderia ter reinado bem mais. Mas se encheu de si mesmo, abriu mão da dependência de Deus e teve consequência. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por sua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e pedindo, Senhor, fortalece a nossa fé, nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Principalmente, Senhor, obrigado pela saúde que o Senhor nos dá. Obrigado por tantas dádivas e tantas coisas boas que o Senhor faz. Em nome de Jesus, amém.